Caros irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem, programa que se destina ao estudo das lições bíblicas da classe de jovens da Escola Dominical da Assembleia de Deus. Hoje vamos estudar a lição de número 7. Este trimestre estamos estudando as cartas ou epístolas de Pedro. E hoje na lição 7 vamos estudar uma lição que tem como título Alegria em meio à dor. O texto do dia se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E a síntese da nossa lição afirma o seguinte: ao experimentar a dor, o crente fiel não é levado ao desespero e à perda do sentido da vida, mas se alegra verdadeiramente em Deus. Então hoje, nesta lição que se baseia no texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16, vamos explicar o sentido da alegria cristã diante do sofrimento, vamos mostrar as tristes consequências da conduta desonrosa e compreender o atual contexto de perseguição ao Evangelho e o sofrimento dos jovens. O programa EBD Jovem estará apenas começando, continue conosco. Amados irmãos, estudamos na lição anterior, na lição 6, a lição que tinha como título a razão da nossa esperança, e refletimos muito na lição anterior a questão do sofrimento, do sofrimento que é uma realidade neste mundo caído de pecado no qual estamos vivendo. É inevitável que acontece ao justo, acontece ao ímpio igualmente, porém, Deus está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus disse: filhinhos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O cristão, ele enfrenta o sofrimento com a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus está conosco para nos ajudar, para nos dar força, estrutura e graça para enfrentar as dificuldades, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então hoje, nesta lição, nós vamos estudar essa questão da alegria, em meio à dor. Como é que pode alguém que está passando por algum sofrimento, por alguma dor, mas mesmo assim se alegrar? A alegria não depende das circunstâncias. É bem verdade que as circunstâncias elas influenciam no nosso estado de alegria. Mas o crente, por exemplo, ele pode ficar triste em algum ou outro momento, porque isso é normal acontecer. Inclusive Jesus também, em momentos, ficou triste, como no jardim do Getsemane, próximo à sua crucificação. Ele orava ao Pai e disse: a minha alma está profundamente triste e angustiada até a morte. Então, podemos sim enfrentar momentos de aflição, porém, nós não vivemos triste. Podemos ficar triste em algum momento específico, mas não vivemos triste, porque a alegria é uma das virtudes do fruto do Espírito, e essa alegria permanente, perene, que não depende tanto assim das circunstâncias, ela está conosco, é uma dádiva de Deus ao crente. Então o apóstolo Pedro, ele começa aqui em 1 Pedro 4,12, dizendo: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Então, o que diz aqui o tópico 1.1 da nossa lição é que nós não devemos nos surpreender
com o sofrimento. Como já falamos, isso é normal nesse mundo caído, não era para ser assim. Deus criou o mundo sem pecado, sem sofrimento, mas o pecado veio ao mundo através da desobediência dos nossos pais, e assim é uma realidade no dia de hoje. Somente após a redenção de todas as coisas, de novos céus e de nova terra, somente quando a gente for para o céu é que nós vamos ficar livres de todo e qualquer sofrimento. Então, a gente precisa entender e encarar essa realidade. Nós não podemos negá-la, né? Como os triunfalistas e adeptos da teologia da prosperidade que dizem que o crente não passa por problema, que o crente tem que vencer em tudo e assim por diante. Então, nós precisamos ter consciência de que isso é uma realidade, porém, nós também, como crentes, nós também não vamos ser masoquistas ou pedir sofrimento e dizer que sofrimento é uma coisa boa, absolutamente. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Em vez de espanto e perplexidade, os leitores de Pedro, da carta de Pedro, como diz o nosso comentarista, no tópico 1.2 da nossa lição, deveriam se alegrar. Conselho semelhante foi dado por Tiago. Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 2, ele fala também uma palavra semelhante, dizendo assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, ser cristão não é viver em um mar de rosas. Não pense que você, quando for crente, você que ainda não é crente, que nos ouve neste momento, não pense que quando você for crente não vai ter mais problema, todos os problemas acabaram, que não é bem assim. Os problemas surgem, é normal. Como disse o apóstolo Paulo, não veio sobre vós tentação senão humana, provação própria da natureza, da vida humana, mas fiel é Deus, que não vai deixar a gente ser provado além do que a gente possa suportar. Pedro, escrevendo na sua epístola, capítulo 1 de 1 Pedro, versículos 6 e 7, ele diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, a aprovação própria da vida humana aqui na Terra, a nossa fé é provada e nós devemos ser aprovados. Então, sentir alegria, mesmo em meio à aflição, parece um contrassenso que somente as pessoas espirituais são capazes de compreender. A gente não vai ficar alegre pela existência do sofrimento em si, mas vamos ficar alegres pelo consolo e conforto que Deus nos provê diante da provação, diante da dor. Agora, o homem sem Deus, para quem um propósito da vida é a felicidade e o bem-estar, quando o sofrimento chega, perde completamente o sentido da sua existência. Muitas pessoas, quando se deparam diante da dor, do sofrimento, da tribulação, elas ficam desesperadas e algumas até dão cabo da própria vida, outras entram em depressão profunda, ficam tremendamente afetadas com isso. Mas o cristão, ele busca força em Deus, e ele crê na palavra de Deus que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele é o nosso escape. No versículo 13 do nosso texto bíblico diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Então, o tópico 1.3 fala da alegria na glorificação. Aquele que se alegra com Cristo na dor, haverá de se alegrar muito mais na sua glória. Quem sofre com Cristo na perseguição, reinará com ele na glorificação. Segundo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito
excelente. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos e amigas, a alegria de sofrer como cristão é só Deus que propõe, que provê isso na nossa vida, nos proporciona. Bom, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa, vamos fazer um breve intervalo e já já a gente retorna para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Nossa lição, a tristeza de sofrer como um malfeitor. Então, depois que Pedro falou sobre a necessidade que temos de nos alegrar pelo fato de sermos participantes das aflições de Cristo, agora ele diz no versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Uma coisa é o crente sofrer por causa de Cristo. Uma coisa é o crente sofrer de forma injusta, sem ele ter cometido erros. E outra coisa é o crente sofrer por causa de uma conduta desonrosa. Então, aqui no tópico 2.1 da nossa lição, o sofrimento por conduta desonrosa. A Bíblia é clara, né, que em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, a lei da semeadura e da colheita diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, não é qualquer tipo de sofrimento que dignifica o crente fiel. Às vezes tem crente que sofre, né, porque eles foram catucar onça com vara curta. Às vezes tem crente que passa determinados sofrimentos, não é pelo fato dele ser crente, não é pelo fato dele confessar a Jesus como Salvador, mas nada mais é do que a colheita daquilo que plantou. Ele está pagando pelos seus próprios erros. A Bíblia diz: não erreis. Não erreis. Então, a lei da semeadura e da colheita, ela é imperdoável com qualquer um, seja crente ou descrente. Então, às vezes, se você tem uma conduta, um comportamento, ações, palavras, né, que não condizem com a palavra de Deus, você vai sofrer por isso. Isso vai ter consequências. Os nossos pecados, eles geram consequências negativas para outras pessoas e para nós mesmos. Então, a gente precisa ter cuidado. Então, aqui o tópico 2.1 da nossa lição diz o perigo de intrometer-se onde não é chamado. É uma das coisas, por exemplo, que pode gerar problema, né? Como diz o versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. É claro que o homicida, o ladrão, o malfeitor, essas ações vão gerar consequências negativas na vida da pessoa e a pessoa tem que pagar pelos seus erros, mas também outro tipo de erro também que gera problemas para nós é o de se intrometer nos negócios alheios, né? Então, a gente não pode se intrometer aonde não é chamado. A Bíblia chama o intrometido de tolo. É tolo aquele que se intromete na vida dos outros e compara aquele que toma um cão pelas orelhas. Provérbios capítulo 26, versículo 17, vamos ler aqui, Provérbios 26 e 17, diz: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Então, aquele que se mete em discussão alheia, quem se intromete na vida alheia, é como se for que pegasse um cachorro pelas orelhas, está sujeito ao quê? A levar uma mordida. Está sujeito a levar uma mordida, a ter consequências sérias. Então, esse tipo de sofrimento não é um sofrimento que dignifica o nome de Cristo e Deus não tem nenhum compromisso em querer, em dar livramento, ou conforto, ou consolo para isso. É a lei da semeadura e da colheita.
A Bíblia é muito clara, não erreis. Nesse caso, o sofrimento advindo da intromissão não é motivo de júbilo, e sim de tristeza. Então a gente precisa separar essas coisas, né? E porque o juízo de Deus, ele é correto, Deus é justo. Deus ele não vai cometer inversão de valores, Deus não vai torcer, inverter o juízo. O que é certo, o que é errado, independentemente da pessoa ser crente ou descrente. Por exemplo, se um crente tiver uma demanda contra um descrente, e se o descrente tiver razão, Deus vai ficar do lado do descrente que tem razão, e não do lado do crente que está errado. Deus nunca vai ficar no lugar do erro. Então não pense, meu irmão, minha irmã, que Deus vai torcer o juízo só porque nós somos filhos dele, não. Lembre-se de Israel, por exemplo, que estava em pecado e estava longe de Deus, e Deus chamou Israel ao arrependimento, e Israel não se arrependeu, e Deus permitiu que os babilônios invadissem Israel, destruísse o templo, destruísse a cidade de Jerusalém, e o povo sofreu as consequências pelo seu erro, as consequências pelo seu pecado, que foi advertido por Deus, mas não quiseram se arrepender. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, diz assim, 1 Pedro 4 e 17, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então Deus é Deus de misericórdia, mas também é Deus de juízo. E ele julga não somente os ímpios que estão lá fora da comunidade do povo de Deus, mas ele julga também os seus filhos que erram, os seus filhos que abandonam os caminhos do Senhor. Aliás, tem muita gente no meio do povo de Deus que não faz parte do povo de Deus. Está no meio de nós, está entre nós, mas não faz parte do corpo. É como um corpo estranho, uma prótese, né, que está dentro, fisicamente, visivelmente dentro do corpo, mas ele não faz parte do corpo. Então o Senhor, afinal, não deixa impune aquele que pratica o mal e insiste no pecado. Ele não se deixa escarnecer. Já lemos aqui em Gálatas 6 e 7. Ele é misericordioso. Quem quiser se arrepender, quem quiser se converter, abandonar os seus maus caminhos, Deus sempre está disposto a perdoar, a restaurar. Mas aquele que deliberadamente quer viver no erro, Deus vai puni-lo. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 7, diz assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, capítulo 12, versículos 5 a 7 de Hebreus. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então Deus repreende e castiga o filho a quem ama, aquele a quem ele quer bem. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para o terceiro e último bloco. Fique conosco. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 6, na lição de número 7, a alegria em meio à dor. Essa lição baseada no texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16, porque aqui no versículo 12, Pedro diz: Amados, não estranheis a ardente prova que venho sobre vós para vos tentar ou provar,
como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, vivemos em um mundo caído, em um mundo de pecado. O céu não é aqui, mas Deus restaurará todas as coisas, haverá novos céus e nova terra, e nós haveremos de ser glorificados e estaremos para sempre com o Senhor, né, nesse novo céu, nessa nova terra. Enquanto estivermos aqui no mundo, estamos sujeitos a padecer perseguições, a sofrer, a sentir dor, mas Jesus, ele disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos perseguidos. Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Sermão da Montanha, Jesus estava falando sobre a questão das perseguições, daqueles que sofrem perseguições por causa do nome de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 11, ele disse: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, olha só, é sofrimento e perseguição por causa de Cristo, por causa do Evangelho e não por causa dos nossos próprios erros. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então estamos sujeitos, e Pedro disse aqui no versículo 16 da nossa lição: se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então diz o tópico 3 da nossa lição, a perseguição ao Evangelho e o sofrimento do jovem. Hoje em dia, o Evangelho ainda é perseguido em muitos lugares, em muitos países, até mesmo nas democracias do mundo ocidental, como no Brasil. Nós vivemos, graças a Deus, num regime democrático de direito, temos liberdade religiosa, mas mesmo assim, nesse contexto oficial de Estado laico e de liberdade religiosa e de Estado de direito, que todos são iguais perante a lei, mas mesmo assim, existe uma perseguição velada e ideológica pela qual cristãos são hostilizados por suas convicções e valores morais. E sempre vai existir isso mesmo. Jesus disse que sempre o mundo ia nos aborrecer, porque primeiro, antes de aborrecer a nós, o mundo aborrece a Jesus. Então, o Evangelho, crente, cristão, verdadeiro, que tem compromisso com a palavra de Deus, nunca vai ser bem visto pela sociedade, a não ser aqueles cristãos metidos a descolados, excessivamente contextualizados com o mundo, aí o mundo gosta desses aí, mas os cristãos bíblicos comprometidos com a palavra de Deus, que têm convicções com base na palavra de Deus, esses sim são vítimas dessa perseguição ideológica velada, porque eles querem nos calar, querem nos trancafiar dentro de 4 paredes dos nossos templos e não quer que a gente expresse e declare a nossa fé publicamente, Mas em nível global, muitos cristãos são violentamente perseguidos. De acordo com a missão Portas Abertas, aproximadamente 215 milhões de cristãos em 50 países diferentes experimentam altos níveis de perseguição por sua fé, Então, a história tem mostrado ao longo dos anos, como também hoje na atualidade, que os países muçulmanos, eles perseguem demais os cristãos, uns menos e outros mais, mas todos esses países têm perseguição contra cristãos. Os países do bloco comunista também perseguiram e mataram milhões de cristãos ao redor do mundo, e até hoje a Coreia do Norte, por exemplo, que é o país mais fechado do mundo, que é comunista, eles também perseguem demais os cristãos. Então, a gente, diante de um quadro desse, tem que orar pela igreja perseguida, pelos cristãos que são perseguidos ao redor do mundo. Então, a igreja é conclamada a orar por esses irmãos. E, igualmente, ao nos colocar no lugar daqueles que sofrem pela causa do Evangelho,
podemos comparar com a nossa própria vida. Aqui no Brasil, devemos agradecer a Deus, embora exista essa perseguição ideológica, essa guerra cultural contra os cristãos, essa perseguição velada, mas nada se compara ao que muitos cristãos estão sofrendo ao redor do mundo. O nosso comentarista chama a atenção no tópico 3.3 para o sofrimento psicológico de muitos jovens que passam hoje em dia. Segundo ele, diz que a juventude do tempo presente está sujeita a uma série de fatores que desencadeiam algum tipo de dor psicológica. Pesquisas apontam uma geração de jovens ansiosos, depressivos e traumatizados, levando muitos ao isolamento e até mesmo ao suicídio. Muitos dos nossos jovens estão passando por situações como essas e os pais, os familiares, os líderes nas igrejas, todos nós devemos tentar ficar atentos e identificar esses sintomas para poder ajudar esses jovens. Diante desse quadro, é importante lembrar de que as Escrituras têm uma resposta para o sofrimento psíquico, pois oferece consolo e cura para as doenças da alma. As doenças da alma são uma das principais doenças que afetam as pessoas hoje em dia. Está cada vez mais aumentando, se tornando uma epidemia geral, as doenças da alma. Daí a necessidade de muitos buscarem tratamento especializados, e aqui a gente quer incentivar muitos irmãos e irmãs a estudarem psicologia, a atuarem nessa área de psicologia para poder, juntamente com os conhecimentos científicos da psicologia, mais os conhecimentos bíblicos, você poder ajudar as pessoas que sofrem dessas doenças da alma. Toda pessoa pode passar por um momento de fragilidade emocional, inclusive o crente. Não obstante, com a ajuda do Consolador e de uma comunidade cristã amorosa, é possível vencer. Por isso, meus irmãos, já caminhando para a conclusão da nossa lição, podemos ter alegria em meio à dor, porque o Espírito Santo, o Consolador, ele está conosco para nos ajudar, para nos dar força. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, temos um Consolador, o ajudador, o auxiliador, o Paracleto, que é o Espírito Santo que está ao nosso lado. Nós agradecemos a você pela audiência do nosso programa, muito obrigado. Continue nos acompanhando semanalmente aqui pela TV AD Mossoró, pelo canal AD Mossoró Oficial. Obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.